Bom, o índice avançou na abertura, entretanto, fechou em queda pela quinta sessão consecutiva, acabou formando aqui uma estrela cadente, ao mesmo tempo um engolfo de baixa. Aqui, ontem, né, ele avançou já na abertura, com a valorização aí puxada por BRDT3, né, a distribuidora, a ex-subsidiária da Petrobras, e também com os shoppings, né, dando a maior alta aí, puxando o Ibov. Entretanto, né, fechamento aqui negativo, que as ações da Petrobras despencaram. Então, por enquanto, ele vai tentando um fundo duplo aqui em 116, mas ele só reverte, só sai desse canal aqui de baixa quando voltar a superar 120. E pelo diário, né, também pelo semanal, principalmente pelo semanal, por conta desse último candle aqui, as máximas que ele atingiu aí no início do ano, na primeira semana, esse falso pin bar, o que sugere aqui é que ele vai continuar, provavelmente, a correção e volta para as mínimas do início do ano passado, né? Aqui nessa região de gap. Então, provavelmente, também já havia falado aqui, deixado esse próximo nível de suporte, provavelmente o índice ainda corrige até 113 mil pontos. Aqui ele vai tentando um fundo duplo, né? Deixou um sidebar ontem aqui próximo ao 116, portanto, né, deve haver mais uma correção aqui para ele voltar para 117.500 ainda, né, mais um repique. E ele também aqui pelo diário tem um grande vazio no gráfico para voltar a preencher. Portanto, né, a continuação aqui, movimento prévio, provavelmente deve continuar. E, por enquanto, apesar desse cenário, né, o fluxo de entrada de estrangeiros até continua ainda, né, forte, apesar do cenário que a gente vai vendo aqui para o Brasil. Aqui nos setores, né, materiais básicos, continua a correção, porque a recuperação foi pequena, BDRX também, né, indústria vai querendo mostrar recuperação, mas nada ainda aqui, né, continua fraca, além dos outros setores, como small caps, as elétricas, né, por conta aí de Eletrobras. Na segunda-feira, a B3 ficou fechada, mas as ADRs, né, e o EWZ continuaram caindo, continuaram aí movimento na ponta negativa, além de utilidade pública e bancos também que seguem aqui com setores mais fracos. Fundos imobiliários nem se mexem muito, né. Aqui nas ETFs, olha, o EWZ ainda corrigiu ontem, né, ontem na segunda-feira, continuou, ontem buscou uma pequena recuperação, e está bem abaixo de todos os outros aqui, né? Europa, Índia, Estados Unidos e China, né? A China lidera aqui, vai liderando aqui o movimento. E o Brasil, né, sofre, né, com o aumento aí de casos e mortes em razão do Covid, né? A gente vê o agravamento da pandemia, que era o mais certo, né, que eu vinha falando há bastante tempo, além desse esquema da vacinação aí, não segue, né, lá grandes coisas, para cá também não está, né, nem nos Estados Unidos, nem para a Europa, com muitos problemas, né, e esse atraso nas vacinas no lançamento vai prejudicando cada vez mais, pressionando cada vez mais as economias, e isso tende a pesar, né, também sobre a popularidade aí do governo, e arrisca a possível retomada da economia, o que eleva a chance cada vez mais de aumento dos gastos públicos, né? Isso traz um maior risco, claro, para a situação fiscal do Brasil, que já não é boa, já é ruim, já é péssima, né? E pode ser que, assim como os Estados Unidos aqui para a Europa, né, o governo brasileiro tenha que voltar aí com o auxílio, né? Pode ser a chance aí de extensão do auxílio emergencial. Mas não sei, né? Apesar das declarações aí de Jair Bolsonaro, que no sentido de compromisso com o teto de gastos, mas não acredito nisso não, né? Já ontem, Paulo Guedes até reconheceu essa possibilidade de voltar com benefício, né? Mas, claro, a economia, por si só, ela já vem pressionada já há algum tempo. E com esse baque do agravamento da pandemia e a vacinação sofrendo aí esse revés,
com certeza, né, não há saída e provavelmente volta aí com o auxílio emergencial. O real, ele vem se recuperando, né, também, liderou a recuperação das moedas dos mercados emergentes ontem, das moedas latino-americanas, embora o sentimento foi atenuado, né, foi limitado aí por esse agravamento, né, das infecções, preocupação com o cenário fiscal também, bem como, né, já da última semana, com a última reunião aí do Copom, o Banco Central dizendo que não aumentaria as taxas de juros tão cedo, né, isso também pressionou aí mais o índice. Os juros permanecerão baixos, né, apesar da inflação. A gente teve os dados também ontem para o Brasil, né, de PCA para o mês de novembro, aliás, mês de janeiro, né, com os dados mais fracos, ficar abaixo da previsão aí do mercado. E já o Banco Central declarou na última semana que os juros ficarão baixos aí, apesar dessa inflação ter atingido o máximo de 5 anos, né, agora, no início do ano, já, né, vem numa alta desde o ano passado, e os alimentos, né, com os maiores causadores aí dessa alta, né. Essas preocupações aí com a disseminação do vírus, também em grandes economias, né, a incerteza sobre a distribuição das vacinas, o aumento dos déficits governamentais, né, principalmente aí dos Estados Unidos, que já se aproximam dos 28 trilhões, né, vão tornando cada vez mais os ativos aí dos mercados emergentes menos atraentes, né. Isso vai pesando, principalmente, pesou para o real e também para o peso mexicano, né? E os mercados emergentes necessitam, né, dessa recuperação para melhorar o desempenho, claro, porque o real, né, já no início do ano passado foi o pior desempenho, no início do ano continua, já para o início de 2020 continua com o pior desempenho. O dólar, né? O dólar, ele não rompeu aqui a região de 50%, né? Na verdade, ele precisa sair aqui de 5,60, né, para continuar a movimentação, então acabou deixando um engolfo de baixa aqui ontem. Ele avançou, entretanto, voltou tudo, né, entregou os ganhos aí, devolveu os ganhos, na verdade, e tem um engolfo de baixa sendo formado aqui. Portanto, provavelmente ele volta para 5,20. Agora, perdendo, né, rompendo 5,20, que por enquanto tem um topo duplo aqui formado, só confirma se romper isso aqui. Se ele romper o 5,20, ele volta a buscar R$5. Na semana, eu tenho um grande triângulo simétrico se formando aqui. Por enquanto, o MACD histograma, né, vai mostrando possibilidade de reverter movimento, né, de sair, se ele sair desses 5,60 para voltar aqui para R$6. E por enquanto um grande triângulo simétrico vai sendo formado aqui. Já voltou para testar a média, né, na região aqui de 5,30. Portanto, né, para reverter movimento e continuar, né, se isso aqui for um pivô de alta, esse último teste aqui de 14 de janeiro, no 5,20 foi o último teste, se aqui for um pivô de alta, ele vai ser confirmado quando sair de 5,60. Antes disso, não. Porque eu já tenho a rejeição aqui no movimento passado, de novembro de 2020. Portanto, né, ele precisa sair dessa região aqui do 61,8 para continuar esse movimento aí de alta, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no EWZ, só rapidamente, né? Porque, olha, na segunda-feira, né, continuou aqui a correção. O EWZ aqui está num nível importante, que é o 34. Portanto, abriu um gap de alta ontem, e se ele confirmar rompimento aqui do 35, ele ainda continua para buscar recuperação aqui e voltar a 38. Né? Se a gente olhar aqui, ele está numa região de gap,
né, do início aí do ano. Portanto, também pelo semanal, já me dá essa grande possibilidade dele voltar para cá, onde eu tenho forte resistência, não só pela média de 200, mas também pelo número inteiro aqui, né, 38. Ó, o movimento ainda não tem grande força, a menos que ele volte a romper a casa aqui dos 30, e aí volta para cá, que por enquanto é a primeira tentativa dele, e ele, que eu mostrei também nas últimas análises, que ele não conseguiu recuperação nem dos 50%, então a ETF continua muito fraca, né? E aqui no mensal, olha, essa região de 38 é forte resistência para ele, né? Desde 2014, aliás, desde muito antes. Olha. Foi forte resistência também em 2006, depois 2009, 2014, foi suporte, segurou, voltou a confirmar em 2017, né, e está voltando como principal resistência, forte resistência agora também. Portanto, isso aqui é a primeira perna aqui, primeira tentativa de reverter. Agora, se ele voltar a romper os 30, né, volta para esses níveis mais baixos aqui, para entrar essa correção e deixar um fundo mais alto, né, porque por enquanto o movimento é muito fraco aqui para o Brasil. Então, vamos lá. BRDT3, distribuidor aí. Fechou ainda em 9,57, né, mas tem uma disparada aí de 15%, pelo menos. Veio buscar aqui, se aproximar de 24,50. E aí já entrou essa correção, né? Deixou um falso pin bar logo após a abertura, deixou um gravestone e veio seguindo aqui para a mínima, né? Dos 22,60. Hoje, o que deve, provável acontecer? Probabilidade aqui de voltar a buscar repique, aqui em 24, e aí sim, e fechar gap, né, porque eu tenho um monster gap, e voltar aqui para o fechamento, né, na região aqui de 21, 20,90. Não é uma regra, né, mas geralmente, quando a gente tem um monster gap, o movimento não vai muito longe, né, ele dá aquela guinada na abertura, mas depois, posteriormente, o gap é logo fechado. Então, ainda tem grande chance de voltar a BRDT3, voltar para 20,90. Né? Já deixou esse grande long leg doji aqui. Então, muita resistência aqui em 24, por enquanto, né? Também coincide com os fundos aqui de fevereiro, essa região de 24,50. Olha, na semana, tá vendo? É uma zona aqui de forte resistência. A BRDT3, ó, coincide com as mínimas aqui desde 2019, também do início do ano. Portanto, né, é bem provável que entre maior correção, porque eu também tenho um movimento muito fraco, apesar dessa alta, foi por conta aí das notícias. Provavelmente, né, o ex-presidente executivo da Eletrobras, ele que renunciou ao cargo ontem, e provavelmente pode assumir o comando da companhia, portanto, né, foi o que deu essa guinada aqui, movimentação por conta aí de notícias. Mas ela vem trabalhando nesse intervalo aqui de 23,50 e os R$20 já há bastante tempo. Ainda não rompeu, porque ela só vai confirmar esse rompimento dessa consolidação se superar esses 24,50, né? E ainda assim fica limitada aqui em 28, que é a região de gap aqui do início do ano. Portanto, é mais provável que volte aqui para dentro dessa consolidação, né? E venha buscar aqui a região dos R$20. LET3, né, caiu aqui, fechou em 9,69 de queda, mas isso, ela já vem caindo bastante.
Olha aqui, OBV confirmando, MACD de histograma. Aqui, com forte gap de baixo, hoje provavelmente, né, ela deve voltar para essa região aqui, para os 29, para buscar repique. Mas a tendência é continuar, porque o movimento tem força, né, movimentação de venda é forte. Ela, né, que conseguiu melhor movimentação no ano passado, em julho e agosto, por conta das notícias aí, questão de sobre privatização, mas não se confirmou até hoje. Foi anunciado pelo governo ano passado, nesse meados de julho e agosto, que nos próximos 3 meses havia grande possibilidade, mas olha, desde então ela só vem corrigindo, né, porque não foi concretizado. Aliás, ela conseguiu recuperação, mais uma vez aqui, para essa região de 40, né, para se aproximar, e desde então vem caindo. Por enquanto, o que eu tenho aqui é um topo duplo, né, nessa última movimentação. Só que aqui, como ela já está longe, né, do vértice desse possível topo duplo, aqui na região de 31,50, e ela agora faz suporte também nos níveis de 26, que vem de encontro à média, provável que ela busca esse repique aqui, antes de maior correção, porque ela tem todo esse movimento para refazer, e tem grande possibilidade de Eletrobras ainda voltar para os R$18, para as mínimas aqui de maio do ano passado. Portanto, aqui, né, provável que faça aqui esse movimento e depois sim venha refazer, continuar aqui essa correção. Grande a probabilidade. Aqui, pela 1 hora, sugere uma recuperação pelo menos até os 29. Né? Pelo menos. Já com esse long leg doji aqui. Mas o movimento é muito fraco para ela, né? E ele, né, declarou que renunciou ao cargo por conta disso mesmo, né? Essa falta aí de movimentação, né, em relação à privatização da empresa, essa conclusão não houve até agora, né? Até ontem, pelo menos, não. Os bancos, né, que a gente viu ali, seguem mais fracos, né? Ainda seguem muito fracos, olha, ele acabou perdendo aqui R$30, né? Como eu disse, ainda mostrei nas últimas análises, rompendo os 30, ele vinha para 28, que era o próximo nível. Né? Então, eu tenho aqui, por enquanto, uma primeira perna de correção, apesar de que ele deixou aqui um engolfo de baixa, né? E Itaú tem todo esse movimento aqui, esse vazio do gráfico para voltar a preencher. Se perder 28, por enquanto eu tenho aqui uma pequena divergência de alta, ó, 1 hora, fez mínima ontem 28, próximo ao número inteiro, portanto, como ele ainda não buscou o número inteiro, pode começar a reverter aqui. Para onde que ele vem? Né? Volta aqui para 29. Ó. Ele deixou um engolfo de baixo aqui ontem. Olha a semana, né, já se aproximando aqui. Portanto, né, ele ainda pode, Itaú ainda pode renovar a mínima antes de buscar maior recuperação. Isso sugerido aqui, né, aliás, vai sendo confirmado por MACD de histograma e o OBV, né, mostrando muita fraqueza, fechou aí em 3,34. Bradesco a mesma coisa, né, provavelmente renova a mínima, faz um falso rompimento aqui de 24 antes de começar a buscar recuperação. Aí a recuperação dele, com a resistência mais próxima, é 26, né, no vértice também desse topo duplo. Mas ele também tem um grande vazio no gráfico para voltar a preencher, portanto, para vir de encontro à média, ainda tem correção até 22, né, e fechou em 2,40. Banco do Brasil, olha, Banco do Brasil, desde as últimas notícias, vem corrigindo bastante, também formou topo duplo, né, perdeu o vértice aqui em 36,50, e olha, já fez, né, já voltou a preencher esse vazio do gráfico, né, veio de encontro à média aqui em 32, na verdade fez mínima 32,60, portanto, como está aqui na região de força,
pode buscar um repique para continuar. Porque aqui, ó, provavelmente ele continua, porque o suporte mais importante para Banco do Brasil é 31,50. Ainda tem correção até aqui, um grande engolfo de baixa também, que deixou ontem 2,67 de queda, e MACD de histograma, o OBV vão confirmando isso. Olha a semana. Tem toda a pinta que vai continuar, 31,50 é o próximo nível para Banco do Brasil. Sambi 11 também, né, deixou um engolfo de baixa. Entretanto, tem esses últimos fundos aqui de 23 de novembro, um potencial suporte, né, uma possível parada para ele aqui, mesmo porque já começou a entrar uma pequena pressão, né, mas ainda não quer dizer nada. A mínima dele foi em 38,91, já chegou aqui no número inteiro, em 39. Só que ele tem um grande vazio aqui no gráfico também para voltar a preencher. O MACD de histograma e o OBV vão me dando essa confirmação de continuação. Olha aqui. E ele também vai se aproximando da retração de 50. Portanto, né, ele ainda pode renovar a mínima. Aonde? Em 38,50, antes de buscar recuperação. Vamos ver aqui também, né? Eu tenho uma pequena divergência. Se ele fizer um repique aqui, não deve ser muito, né? Não deve passar aí dos 40, no máximo aqui, para continuar o movimento. Ele tem tudo para continuar. Ele tem tudo para vir buscar níveis mais baixos, vir de encontro à média aqui em 36, que é uma zona de gap do mês de março do ano passado. Tudo para continuar, e fechou ontem 3,23. Né? O setor de mineração e siderurgia que a gente viu de materiais básicos também fechou em queda, os papéis, né? Isso para CSN, os Minas, Vale, né? GGBR recuou mais que 5%. Então, a CSN vai fazendo uma pausa aqui nesse intervalo, né? De R$ 34,50 e os R$ 32,00. Portanto, aqui pode ser continuação do movimento. Porque para reverter, né, a CSN precisa voltar a superar 35. E está com grande dificuldade, que já tentou aqui, né, 2 vezes e não conseguiu. Aliás, entrou bastante pressão de venda já em 35. Ontem, né, fechou no movimento fraco, mas ela só reverte se romper isso aqui. Se voltar para 35 e romper, ela consegue ainda recuperação até 38. Senão, ela continua. Ó, a última semana, né, deixou um rendimento na região de 34, portanto, né, é bem provável que a primeira parada dela seja em R$ 30,00, essa continuação aqui de movimento, né, como primeira perna de correção. Ela só volta, ela só reverte aqui esse movimento mais fraco se voltar a superar 35. Por enquanto, não. E ela vai se estabilizando também em 32,50 aqui, né? Ela está no intervalo. Portanto, né, enquanto não voltar a superar o número inteiro, ela não consegue maior recuperação. Fechou ontem em 2,88, né? De GBR com a maior queda, aqui em 5,17. Entretanto, nesses últimos fundos aqui dos R$ 24,00, essas mínimas aqui de dezembro, já mostrou exaustão, né, do movimento. Então, aqui, provavelmente, tem uma divergência de alta, provavelmente vai buscar repique hoje. E qual é o próximo nível? 25. E onde que ela reverte o movimento? Só quando voltar a superar a região de 26. Antes disso, não. Só quando voltar a superar 26,50. Antes disso, não. Antes disso, o movimento ainda é muito fraco. E ela pode continuar aqui em movimentação, que ela também tem um grande vazio no gráfico,
para voltar a preencher e pode voltar nesses níveis aqui, né, de R$21. Vai vir de encontro à média, né? Olha a semana. Semana ainda tem mais espaço, né, para renovar a mínima. O próximo nível, 23 ainda. As mínimas aqui, agora sim, as mínimas de dezembro. É porque o 24 aqui coincide com a mínima, aliás, é isso mesmo, final de dezembro. Então, ela aqui ainda tem caminho, né? Se não superar 26,50, ela tem caminho aqui até a região de 23, né? Com essas máximas também de outubro do ano passado, e a mínima aqui em movimentação de dezembro. Os em Minas também fechou mais fraca, em 4,52. Por enquanto, ela está numa região de forte suporte. Também tem uma divergência aqui de alta. Qual o próximo nível? Ela pode voltar a buscar a recuperação, 14,50. 14,50, né, que coincide aqui com esses topos. Com as máximas aqui do início de dezembro e o final do mês também, né, movimentação aqui de dezembro. Então, 14,50 é o nível que ela volta aqui para buscar a recuperação. Aqui, os em Minas só consegue recuperação maior se voltar a superar R$15. Antes disso, não. Antes disso, não. Ela, nessa movimentação aqui, entre final de novembro e dezembro, ela deixou um diamante, tá vendo? Portanto, ela voltou nos níveis aqui de 13,50. Ó, ela ainda tem mais espaço aqui para cair, para a região de R$12. No primeira perna ainda de correção, ela ainda tem mais um nível para buscar aqui no 12,50. Na verdade, o suporte mais forte é o número inteiro, mas pode ser que ela pare antes, né, essa região aqui de R$12. Ainda não tem essa confirmação da reversão, né, de continuação aqui na Aliás. Mas tem grandes chances, né, se não voltar a superar R$15, mais uma vez. Por enquanto, né, vai se estabilizando em 13,50, na zona de força, tem uma pequena divergência, e no máximo o repique fica aqui nos 14,50 para voltar a se recuperar. A Vale. Vale também vai dando uma pausa, assim como o CSN, aqui em 92, né? Na verdade, o nível mais forte, né, o suporte mais forte para ela é R$90, que se ela voltar a romper, ela vem buscar aqui a região de 86, esses níveis de gap, esse movimento aqui também de dezembro, essa pequena pausa que ela deu aqui em dezembro. Então, ela perdendo os R$90, ela volta para cá, ela também tem um grande vazio no gráfico para voltar a preencher, né? Ainda tem grandes chances de voltar para 64, foi uma resistência, um nível de resistência, que ela só conseguiu superar em 17 de novembro. Ela demorou bastante para sair dali. E aqui na semana, né, o movimento vai perdendo força aqui em 92, por enquanto eu tenho um pequeno inside bar. E vai depender de rompimento, né? Porque aqui, como ela vai se estabilizando em 91, vai buscar repique provavelmente hoje, mas enquanto ela não voltar a superar 96, ela não sai daqui, e aí, se ela não superar 96, a probabilidade é de continuidade da correção. Aí volta, rompe 90 e vem buscar esses níveis mais baixos aqui, em R$86. E ontem ela fechou em 1,52. Na última semana, a CSN até divulgou aí, né, as questões aí do IPO, da sua unidade de mineração,
faixa indicativa de preço fica entre 8,50 a 11,35 por papel. Aí pode movimentar aí mais de 7 bilhões de reais. Vamos ver que esse IPO também vem, né, essa tentativa já há bastante tempo. Cielo conseguiu uma recuperação aqui, uma valorização, em meio a novos ruídos envolvendo aí a mudança de controle, né, da empresa. E tem no radar também o balanço aí, né? Ó. Aqui para um movimento mais fraco, tá vendo? Resultado negativo aí. O balanço foi após o fechamento aí do mercado para o quarto trimestre e o resultado foi negativo, né? Prejuízo aí para a Cielo, claro, que a gente vê. Aliás, que vem acompanhando dela aqui. E a perspectiva de mercado, né? A previsão do mercado era de 5 centavos de lucro por ação. Aliás, a estimativa era de 7,5, né? Então, menos 2 centavos aí, uma quebra de 29%. E aqui, olha, resultado negativo, ela ainda pode voltar aqui para se aproximar de R$4, mas aqui, enquanto ela não voltar a superar 4,50, ela não tem maior movimentação. Na verdade, a média de 200 segue aqui nos 4,20. Por enquanto, o que eu consigo ver aqui é um triângulo, né, ascendente sendo formado. A principal resistência, por enquanto, é R$4, mas aqui ela precisa sair desses níveis, né, de 4,20 pelo menos, que também teve muita resistência aí no ano passado, em setembro, né, que ela não conseguiu romper essas máximas aqui de setembro, fez um pequeno retângulo, e aí despencou. Então, aqui, né, provavelmente, com esses resultados, ela volta a buscar R$4, e aí tem mais uma flutuação antes, né, de tentar avançar. Ó, olha a semana. Na semana que eu tenho um pequeno canal aqui. Um pequeno canal. Nossa, gente. Esse canal é muito estreito, né? Também. Ó. Portanto, né, o movimento já vai perdendo a força aqui em 3,50, que era mais um teste que ela tinha para fazer, inclusive, que eu mostrei, né, na última análise que mostrei dela. O movimento, né, mesmo voltando para R$4, é muito fraco ainda. E ela deixou um long leg doji, né, ela acabou deixando aqui um golfo, aliás, um doji. O movimento ainda é fraco. Portanto, aqui, se ela voltar a superar 3,80, ainda consegue voltar para R$4. Mas com esse resultado mais negativo, esse prejuízo aí, o movimento sempre é o contrário, né? Quando mostra lucro, cai, quando mostra prejuízo, sobe. Então, ela tem grande chance de voltar para R$4, mas porque numa hora aqui, ó, parou na região de 3,60, pode tentar recuperação ainda hoje, mais uma vez. E no máximo, por enquanto, R$4. Ela fechou em 1,66 aí de alta. Agora, os shoppings também teve boa movimentação, né? Com a BR Malls. BR Malls fechou aqui em 1,85, só que voltou para 9,50, mas ainda não confirmou o rompimento. Ó,
Ela aqui, né, como eu já mostrei, na última análise, ela está nesse intervalo. Então, aqui, enquanto ela não voltar a superar 12,50, sair desses níveis aqui, sair da média de 200, o movimento é fraco, ela não reverte. E o mais provável é que ela volte para cá, para os R$8, né, maior probabilidade. Então, aqui já entrou muita pressão de venda. Ó, deixou um doji, portanto, provavelmente, né, ela voltando para R$9 e rompendo os R$9, ela volta para esses níveis mais baixos, volta a buscar 8. Eu tenho divergência aqui, mas é escondida, é para continuar. Olha o OBV. Olha o OBV, muito fraco. Iguatemi, a mesma coisa, né? Iguatemi, o repique que tinha para fazer era aqui, a resistência próxima era 35. Também divergência escondida, portanto, é bem provável que volte para 32,50. Se romper, tem esses níveis mais baixos para voltar a buscar com R$28. Olha a semana. Muita pressão de venda aqui nesses níveis. E ela só vai reverter movimento quando voltar a superar a região de 38. Enquanto isso, não. O movimento é muito fraco, olha. Olha o MACD histograma aí já dando reversão, né? Aliás, continuação do movimento prévio. Ó. Ver se ela vai se segurar. Se ela não se segurar aqui em 32, vem buscar níveis mais baixos aqui. Fechou em 65. O movimento também nem tão forte assim, né? Multi, a mesma coisa. A Multi ainda fechou mais fraca, em 0,64. A movimentação tem sido aí, né, bem fraca para o setor, mesmo porque, né, com essas questões aí do isolamento, de novas restrições, atraso nas vacinas, isso prejudica, não? O setor que continua ficando para trás. Para o curto prazo também ainda segue difícil, na movimentação difícil, segue na ponta negativa. As vacinas são uma realidade? São, mas ainda não fizeram efeito nenhum para a economia. O setor também já segue bem, vamos dizer, bem fraco, sobrevendido. Sobrevendido ainda não, né? Porque aqui a gente vê que ainda tem grande chance de voltar para níveis mais baixos. E Multi 3 ainda tem grande chance de voltar aqui, próximo suporte na região de 18. Porque primeira tentativa ainda de reversão. No momento que nem a recuperação de Multi 3 nem foi nos 50% direito. Né? Nem testou R$26. Portanto, o movimento é fraco, provavelmente continua, vai sendo confirmado ali, e também divergência escondida, olha o BV, que tristeza, muito fraco. Muito fraco. Portanto, volta para R$20, provavelmente. Agora, perdendo esse nível, que é uma região de forte suporte que ela tem, aí ela vem para os níveis mais baixos desses últimos fundos aqui, em R$18, as mínimas de outubro. E aqui, quem sabe, né, pode tentar um fundo duplo, qualquer coisa assim, para voltar a buscar se recuperar. Aqui na semana, né, ela tem um grande vazio aqui abaixo dos 20, ninguém segura ela, e pode dar esse mergulho aqui. Inclusive para níveis mais baixos, né, voltar para 16. Porque confirma aqui, ó. Fechou em 0,64 de alto, movimento sem grandes aí, sem grande movimentação de alta. Né? Conseguiu uma pequena recuperação. Petrobras, né? Petrobras na última semana voltou para cá, aqui para os 27, que o quê? Era o principal nível de suporte que ela tem. Primeira perna de correção. Só que ontem deixou a estrela cadente. Já havia deixado o rendimento, ontem a estrela cadente. Portanto, Petrobras, né, também aqui pelo 1 hora, pode renovar a mínima. Pode renovar a mínima aqui, ainda, né?
Deve buscar o nível mais abaixo em 26 e em 26 começar a buscar recuperação. Por quê? Porque ela só vai voltar a se recuperar se romper 29 mais uma vez. Inclusive é uma pequena região de gap. Antes disso, não. Inclusive, se a gente olhar pela média móvel aqui, que eu não costumo basear por ela, mas a gente vê aqui a disposição da média nesses níveis aqui de 29, ela, tipo, estava fazendo um bloqueio do tipo, daqui você não passa. É o máximo que se você vier buscar, é o máximo que você vai fazer. Eu ainda não tenho confirmação de continuação, né? Ainda não. Mas a probabilidade é grande, porque ela tem um grande vazio aqui para voltar a preencher. E voltar para os 22, de encontro à média. Na semana, por enquanto, né, essa região de 26 é o próximo nível que ela tem aqui para voltar a buscar. Portanto, né, pode renovar mais uma vez a mínima antes de maior movimentação. Ontem, os preços do petróleo ficaram aí quase estáveis, né, portanto, acabou fechando embaixo de 0,33 também. Né, os preços do petróleo seguem mais fracos. Ó, por enquanto, em ligeira alta. Né, a gasolina também segue mais fraca. Europa no vermelho, assim como o mercado asiático. Olha o VIX, né, voltando aqui à vida. Nos futuros americanos, ó, o Nasdaq segue aqui no verde, com ligeira alta também, né? S&P e Dow Jones mais fracos, inclusive o Dow Jones, né? Então, aqui, Petrobras provavelmente renova mínimo, antes de mostrar a recuperação. O BTG também, né? Reverteu, devolveu os ganhos aí, e voltou a buscar 94, mas aqui, né, provavelmente, é para voltar para esses níveis mais baixos, voltar aqui para 88, porque eu tenho grande pressão de venda aqui na retração de 809, e provavelmente ele volta aqui para a retração de 61,8. Estão vendo que essa última recuperação, inclusive renovou máximo aqui no dia 19, o movimento não tem grande significado aqui, né? Muito fraco, olha. Inclusive nem deu movimentação, sugeriu movimentação de alta aqui, ele continua fraco. Portanto, provavelmente vem para cá. E ele rompendo aqui esse nível, vem buscar níveis mais baixos, volta para os R$80, que também tem um grande vazio para voltar a preencher. Vou deixando a estrela cadente ali, olha. Um inside bar no semanal, para quê? Para voltar, para entrar essa primeira perna de correção, né? Uma ligeira divergência de baixa também. E aqui, né, já desde a primeira semana do ano que sugere, né, que provavelmente vai entrar essa correção por conta desse falso pin bar, desse ring-man aqui. Então, também tem um pequeno triângulo aqui. Essa primeira perna de correção vai para a Pepaquions, vai até R$80. Primeira parada, aqui 88. Mas ele tem todo esse fractal aqui para refazer, né, até 80. E ontem fechou aí 1,49 de queda. Os frigoríficos também, né? Eu olhei ontem Marfrig, olha. Marfrig voltou para 12,50, né? E deixou aqui numa hora um engolfo de alta. Aqui para ela, né? Olha, continuação do movimento com o BV, MAC de histograma. Aqui para ela é voltar para R$12, que foi uma região muito importante para ela no passado. Ela demorou a sair daqui. Ela bateu várias vezes, 3 vezes aqui em 12, até conseguir confirmar rompimento aqui dos 14, que foi em 17 de julho. Ainda assim, não foi muito longe. Portanto, o próximo nível de suporte para ela é os R$12. Inclusive, porque ela deixou aqui esse falso pin bar, né? Além de muita sombra, eu tenho muito corpo aqui em 13,50. Portanto, o que é mais provável aqui? Ela renovar a mínima, ainda bem testar 12, aí sim, aqui, que ela pode começar a reagir. Ó, também pela semana.
Ainda não tem confirmação de continuação, porque eu tenho um forte suporte nesse nível. Portanto, só quando ela romper isso aqui, para descambar mais e voltar aqui para R$9. Deixou um engolfo de alta aqui. Mas só rompendo a máxima, né? Porque eu tenho 2 níveis importantes acima. Só rompendo a máxima que vai adiantar alguma coisa? Não. Ela só reverte esse movimento quando voltar a superar 14,50. Antes disso, é só repique. Antes disso, ela não reverte. Então, aqui, pouco mais ela tem para fazer, pouco mais aqui dos R$13 ela tem para continuar esse repique e volta para cá para renovar mínimo. Fechou ontem em 2,96 de queda. A questão dos frigoríficos, né, porque a gente teve ano passado a maior alta aí dos preços da carne, né? Os alimentos foram os principais aí causadores da alta da inflação, principalmente no fim do ano. E o principal motivo é o quê? Foi a alta dos insumos? Foi a alta do dólar? Foi as exportações? Não, nada disso. O principal motivo, né, para ocasionar essa alta é a demanda maior que a oferta. Porque os estoques de gado bovino, eles estão bem abaixo aí da média, né, bem abaixo da demanda. E o que impulsionou esse maior consumo aí no último ano também, a gente viu os frigoríficos aí com boa movimentação, com bons lucros, apresentação de lucros, foi por quê? Foi por conta do auxílio emergencial. Gastou bilhões aí com o auxílio emergencial e esse auxílio durou até dezembro. Isso gerou a demanda extra e forte movimentação para o mercado interno. Agora, para o mercado externo, apesar da alta demanda aí da China, pela carne brasileira, o nível de exportação ele ficou praticamente em torno de 30%. E os outros 70% ficou para o mercado interno. Mas também, boa parte dos lucros aí para os frigoríficos foi devido ao consumo, maior consumo aí de salsicha, desses embutidos, né? Que também ajudou, foi ajudada aí pelo auxílio emergencial. Aqui, olha, a BIF 3, o que ela fez? R$9, né? Que eu também já havia mostrado que era bem possível que ela voltasse para cá. Porque ela ainda se segurou 3 vezes em 9,50 e rompeu. Ela veio buscar 61,8 aqui, de todo esse movimento. Está na retração de 61,8. E aqui, pelo MACD histograma e OBV, é continuação do movimento. Só que como ela já tem, olha, 5 pregões consecutivos de queda, ela está longe da principal, que foi suporte, agora é resistência, ela está bem longe de R$10. Portanto, já tem uma pequena divergência aqui formada. O primeiro movimento dela não vai muito longe, pelo menos até 9,40, com o primeiro movimento, para a BIF 3, volta para cá, e aí sim é que pode fazer maior recuperação. Vamos olhar a semana. Olha a semana. Na última já deu uma exaustão, mostrou exaustão aqui próximo a R$9, mas eu tenho divergência escondida, então tem que ter cuidado aqui, que provavelmente pode romper esses 9 e vir buscar níveis mais baixos, aqui em 7,50. Eu tenho continuação do movimento, divergência escondida. Portanto, agora, né, ela provavelmente vai buscar uma recuperação aqui. Está bem longe do nível aqui de R$10. No máximo, né? No máximo 9,50 para a BIF 3. E esse problema com os estoques abaixo da demanda, né? Os grãos também que a gente vem acompanhando em níveis recortes, milho, soja. O primeiro semestre provavelmente vai continuar sendo fraco aí para os frigoríficos, né? Inclusive a JBS ano passado, né, no mês de dezembro, até declarou, né, que os preços poderiam dar uma equilibrada aí no início do ano. Pelo menos o que eu vi, né, até agora que a gente vem acompanhando, não. No último ano,
com os dados aí do IBGE, somente o preço da carne bovina, ele teve um aumento de quase 14%, né, 13,9%. E em novembro, foi a maior alta, né? Foi o produto que se tornou mais caro, inclusive impulsionando a inflação. Foi uma alta de mais de 6,5%. Portanto, aqui, ó, a JBS também já renovou máxima, foi no dia 20, aqui voltou para os 25, mas, né, ela tem um vazio aqui para voltar a preencher, portanto, o próximo nível que ela tem para buscar é a região de 22,90. Por quê? Porque ela vem trabalhando aqui numa cunha ascendente. Então, né, o próximo nível que ela tem para buscar é esse último fundo, 22,90. O movimento que ela fez aqui, mesmo renovando máxima mais uma vez, não tem grande relevância, que a gente vê ali. E na semana, olha, semana do dia 11, uma estrela cadente, depois um long leg doji, outro long leg doji, portanto, vem buscar esses níveis mais baixos com primeira perna de correção. É bem mais provável. Então, o que ocasiona e o que ocasionou esse aumento do preço da carne não é China, não é exportação, não é dólar, é demanda maior que a oferta, né? E isso é que põe o preço da carne muito mais alto, seja no Brasil, seja em outro lugar do mundo. É a demanda, é o que manda, é a demanda maior que a oferta. E o resto, né? Conversa para boi dormir, como a gente fala aí no Brasil. Então, por enquanto, aqui, é maior probabilidade, mesmo porque com esse engolfo de baixa ontem, ela voltar para esses últimos fundos em 22,90, né? Estender essa correção aqui. Pode tentar um repique hoje, né? Porque mostrou indecisão aqui nos 24, para romper. Pouco mais ela tem para voltar a buscar aqui, né? Na abertura dessa barra, 24,30 pelo menos, e aí depois confirma, né? Porque eu tenho o vértice desse possível topo duplo aqui, tem todo esse fractal para refazer. Portanto, ela busca mais um repique antes de se enterrar mais, né? Aqui para a JBS. E Brasil Foods, olha. Brasil Foods teve 3,19, né, com melhor desempenho até, na última sessão. Só que aqui, né, ela só vai buscar movimento maior quando voltar a romper 21,50. O que sugere uma hora também, né? Voltar para esses últimos fundos, voltar para 19,50. Se ela romper 19,50, que eu acredito que ela faça um fundo duplo aqui, se ela romper 19,50, né, vem buscar R$18, mesmo porque, por enquanto, é o que sugere aqui o MACD histograma e o OBV, né? Então, vendo que ela avançou para a região de R$20, mas mostrou também a exaustão. Ela aqui no semanal, né, esse último teste aqui de R$17, ela vai tentando, ela tenta aqui um pivô de alta, mas ele só vai ser confirmado quando romper R$24. Antes disso, não. Primeira tentativa ainda para Brasil Foods, um movimento muito, muito fraco, mesmo com essas últimas máximas aqui, o movimento ainda é muito fraco aí para os frigoríficos e para o primeiro semestre, né, pode continuar. Magazine Luiza, olha, avançou, veio buscar aqui a retração de 809, que era o máximo que ela tinha, na região de 27, e agora, olha, não é um dark cloud, né, porque ela teria que ter fechado aqui para a região de 25,50, mas, né, tem grande possibilidade de voltar para 25, e aqui em 25 é que dá para buscar aí nova entrada. Porque o movimento aqui ainda vai mostrando força, mas ela precisa confirmar aqui o rompimento de 61,8, né? Portanto, isso aqui não é um candle de reversão. Um alerta aí, né? Porque não é um dark cloud. Mas é bem provável que ela volte ainda a buscar 25. Tanta correção que ela fizer aqui é pouca, é pequena, para poder continuar avançando. E reverter os ganhos, ó, de abertura, que mostrou exaustão aqui em 27 e fechou aí em 0,92.
Olha a VVAR, né? Conseguiu recuperação aqui em 14,50, mas com essa divergência aqui escondida, né? O OBV continua mostrando muita fraqueza. Provável que ela renove mínima ainda em 13,50 antes de buscar maior recuperação. Bem provável que ela renove a mínima. Olha a semana, por enquanto um inside bar, portanto, bem provável a continuação do movimento. E renova a mínima aqui em 13,50 antes de buscar dar aí um maior impulso, né, para a VVAR. Por último, vamos dar uma olhada em Prio. Olha, a Prio, né, não conseguiu a última recuperação, deixou aqui um bull 180, mas, né, não conseguiu superar 76. Portanto, voltou para cá, né, deixou um inside bar na sexta, na última semana, e vai ser confirmado quando romper essa região aqui dos 70. Por enquanto, está tentando aqui um fundo duplo, né? Mas enquanto não voltar a superar 76, não faz maior correção. Também tem um grande vazio, ainda não tenho reversão aqui. Vamos ver se ele vai segurar ali. Provavelmente, né? Eu tenho aqui um golfo de alta ontem. Vai segurar aqui em R$70. Ó. Vai definir maior correção é se romper esse último fundo. Eu já tenho vários indícios disso, mas ainda nada me sugere, né, que vai entrar essa maior correção ainda. Portanto, é bem provável que ainda volte aqui para a sombra deste candle, dessa estrela cadente aí do 11 de janeiro, e ainda volte a buscar R$80. Probabilidade. Fechou ontem em 94, mas se não romper isso aqui, não faz maior correção.